Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direito no Brasil. Eu me chamo Mário Robert e eu já peço a você, né, tios e tias do Zap, vocês que estavam esperando a live se iniciar, vocês que estão todos os dias aqui, né, nas minhas transmissões, muito obrigado desde já, já se sintam abraçados, mas eu peço para vocês deixarem um like já no começo e compartilhar muito, tá? As informações que eu vou trazer aqui nesta live são muito relevantes, tá? Notícias que vão chegando a cada momento e algumas notícias eu tenho prazer de trazer, que são notícias boas, né? E outras notícias não tão boas assim, mas que servem para abrir os olhos de brasileiros que ainda acreditam nessas forças aí que não são que não vão ajudar o Brasil. Essa que é a realidade, tá? Eu vou trazer já já um vídeo aqui que vai deixar você chocado. Peço para você deixar o like, compartilhar muito, chamar mais pessoas para vir aqui assistir a live do Mário Robert, tá bom? Se você gosta do meu trabalho, você distribua o meu trabalho em todos os grupos que vocês fazem parte, tá? Já quero agradecer do chat aí o Ataíde, meu querido Ataíde, o Joaquim, Pedale Comigo, a Armerinda, a Blenda Ellen. Eu agradeço todos vocês por estarem chegando aí e os demais se sintam abraçados nesta live, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vai deixando aí de onde você está me vendo, coloca aí o estado, tá? Tô vendo que tem pessoas de Santa Catarina, de São Paulo, Espírito Santo está em peso aqui também, Pernambuco, Ceará, enfim, vários estados do Brasil, Maranhão. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Vai colocando aí nos comentários enquanto eu vou jogando as notícias no ar, tá? São muitas notícias hoje, então eu vou dar uma corrida aqui para que a gente possa terminar no horário previsto, tá bom? Então eu vou jogar na tela para vocês a primeira notícia de hoje. Dá só uma olhada. Urgente. Polícia Federal conclui inquérito e não indicia Bolsonaro. Qual inquérito, né? Tem vários, né? Tem muitos meios de, de investigações contra Bolsonaro. E este aqui é o inquérito da baleia, tá? Aquele inquérito que era absurdo, né? Todo mundo reclamou deste inquérito aqui, que não tinha cabimento, né? Esse tipo de inquérito. E foi agora concluído, tá? Concluído. E vamos ver qual que é a conclusão da Polícia Federal neste inquérito absurdo. Eu não sei se eles chegaram a chamar a baleia para fazer aí a delação ou não. A Polícia Federal concluiu o infame inquérito aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por importunação de baleias no interior de São Paulo. Felizmente, finalmente houve um resquício de sensatez. Bolsonaro não foi indiciado. O inquérito já está com o Ministério Público Federal, que deve pedir o arquivamento. O que se viu, mais uma vez, foi a máquina estatal sendo mobilizada a partir de representação do IBAMA, sem necessidade, gerando inclusive custos ao Estado absolutamente descabidos, ou seja, o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, foram usados para esse tipo de investigação sem pé nem cabeça. O dinheiro dos nossos impostos, e olha que esse desgoverno gosta de impostos, foi usado nesse tipo de investigação. Graças a Deus que não deu em nada, a gente sabia que não ia dar em nada, né? Mais um absurdo difícil de ser compreendido. Aliás, acaba de surgir que vai lhe ajudar a entender a tática e tal. Aí tem um livro aqui, né? Verdades Fabricadas do Poder à Perseguição, que é aqui dos nossos parceiros do JCO, né? Mas eu trouxe essa primeira matéria para vocês, para mostrar para vocês que eles não conseguem, não vão conseguir, tá? Eles não vão conseguir. Pela justiça, pelos meios legais, não há como, não há possibilidade de prender alguém que não tenha cometido um crime, né? Pelos meios legais, estou dizendo. Pela lei. Pelos meios legais, eles não conseguiram até hoje. Quantos inquéritos foram abertos contra Jair Messias Bolsonaro? Quantas investigações são abertas contra Jair Messias Bolsonaro? E nenhuma delas tem algum fundamento, nenhuma delas tem alguma prova contra ele. E ele está bem tranquilo no Brasil. Se é uma pessoa que temesse estar
presa no dia de hoje, acredito eu que Bolsonaro estaria resguardado. Ou Bolsonaro teria saído do país, ou Bolsonaro teria feito alguma coisa com medo de ser preso, não sei, se devesse algo, né? Mas é aquilo, né? Entra aquela bendita e conhecida frase: quem não deve não teme. Então por que fugir, né? Tá aqui, está no Brasil, está uma conversinha de que Bolsonaro foi na embaixada da Hungria para se esconder. Fato é que Bolsonaro veio dos Estados Unidos de livre e espontânea vontade para o Brasil novamente. Ele podia ter ficado lá já, né? Se ele quisesse fugir. Mas é isso, as narrativas da esquerda podre e as narrativas dessa mídia vendida, exatamente isso que eles querem que nós venhamos a acreditar, pessoal. É exatamente isso. Eles querem que a gente entre na conversinha deles de que Bolsonaro é um fugitivo, que Bolsonaro quer fugir, que o Moraes quer colocar uma tornozeleira eletrônica de bandido na perna de Bolsonaro. Já já eu vou trazer também essas informações para vocês. Sabe, é algo assim extremamente chocante para quem está fora do Brasil. Para nós que estamos aqui vivendo há alguns anos já com essa perseguição, nós não acostumamos. Imagina quem está lá fora que vê a gente falando sobre isso, não acredita, né, que o Brasil esteja vivendo tudo isso. O que chega lá fora para eles é que o Brasil tem uma democracia linda, maravilhosa. Mal sabe eles que a democracia do Brasil está igual à democracia, quase igual à democracia da Venezuela, né? Que é maravilhosa também. Meu Deus do céu. Vamos seguindo as matérias aqui. Eu peço para você que puder fazer uma doação. Nós estamos com problemas técnicos. Eu preciso comprar equipamentos novos, né? Eu pretendo fazer um cenário novo nos próximos dias aqui para o canal, para ficar mais profissional para vocês. Então, quem puder me ajudar no Pix, quem puder, tá? Eu não estou obrigando, tem gente que fica com raiva de eu pedir Pix, mas tem muitos outros canais aí que são milionários e pedem Pix, tá? Aqui é realmente se você puder ajudar o canal Mário, o canal Direita no Brasil e o Mário Robert, tá bom? Se você gosta do meu trabalho e não for lhe faltar e você puder fazer uma doação, tá aí na sua tela, ó, Pix Direita no Brasil @gmail.com, ou tem também o QR Code aí. Se ficar mais fácil para você fazer a doação através do QR Code, só apontar a câmera do seu celular no seu banco e você faz uma doação de qualquer valor aqui para a vaquinha do Direita no Brasil, tá bom? Então vamos seguindo aqui, que eu tenho outra matéria para jogar na tela para vocês. Olha só que interessante, né? Braga Neto quebra o silêncio. O general Braga Neto, que foi aí, houve uma tentativa de incluir ele no caso Marielle, né? Eles não iam perder essa oportunidade. Sabemos quem foi os mandantes, sabemos que eles estão presos nesse momento, né? Inclusive a Suprema Corte do país chancelou a prisão deles, né? Ou seja, a prisão é válida, o inquérito foi, as investigações foram finalizadas. Sabemos quem é o rapaz que foi um dos mandantes que fez campanha para Dilma Rousseff na época, né? Que a Dilma Rousseff era pré-candidata à reeleição aqui no Brasil, mas a esquerda quer ainda colocar algum bolsonarista ou Bolsonaro no meio disso tudo, né? Para eles não servem. Na verdade, Marielle foi usada como instrumento da esquerda para criar a narrativa para tentar prender o Bolsonaro também por isso, né? Não conseguiram, então eles ficam tentando de todas as formas colocar alguém. Então vamos entender o que o Braga Neto quebrou o silêncio aqui, tá? General Braga Neto, que ocupou o cargo de interventor federal de segurança pública do Rio de Janeiro, esclareceu que a responsabilidade pela nomeação do delegado Rivaldo Barbosa, detido em relação ao caso Marielle, recaiu sobre o general Richard Nunes, à época secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ou seja, a responsabilidade da nomeação é do secretário de Segurança Pública, ou seja, o secretário de Segurança Pública enviou o nome deste delegado que está preso hoje para o ministro na época, que era o Braga Neto, para ele chancelar, né, a nomeação dele à delegacia. Declaração de Braga Neto veio a público por meio de uma nota após o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, revelar a intenção da instituição de investigar como ocorreu a nomeação de Rivaldo Barbosa em março de 2018. Braga Neto, designado por Michel Temer,
atuou como interventor do Rio de Janeiro de março de 2018 até 1º de janeiro de 2019. Segundo o comunicado, a escolha para cargo de Polícia Civil era tarefa de Richard Nunes. Então, vamos abrir aspas pro Braga Neto, tá? A seleção e a indicação para a nomeação eram de responsabilidade única do então secretário de Segurança Pública, processo similar ao adotado nas demais secretarias vinculadas ao Gabinete de Intervenção Federal, incluindo as da Defesa Civil e Penitenciária, fecha aspas. Braga Neto complementou, explicando que, devido a procedimentos administrativos, a formalização das nomeações cabia ao interventor federal, que na prática exercia funções equivalentes às de um governador em questões de segurança pública no Rio de Janeiro. O inquérito da Polícia Federal, que fundamentou as solicitações de prisão, indicou que a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro havia desaconselhado a nomeação de Rivaldo Barbosa. Contudo, o general Richard Nunes optou por sua nomeação. Nunes justificou sua decisão durante depoimento, alegando que a contraindicação da Subsecretaria de Inteligência não se baseava em dados objetivos. Barbosa assumiu a posição um dia antes do homicídio da vereadora e do motorista Anderson Torres, ou seja, querendo fomentar a possível culpa do general Braga Neto, que é aliado de Bolsonaro, que foi vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa de 2022 com Bolsonaro. Então, olha só qual que é a tramóia dessa corja, né? Enquanto isso, o Freixo, que vocês conhecem muito bem, fez uma ligação para um desses mandantes. Para um desses mandantes no dia do ocorrido. E para ele nada cai. Para ele nada recai. Ele não é chamado para prestar depoimento. Nada. E a gente fica aqui com o nariz de palhaço, com cara de palhaço, vendo tudo isso. Mas ainda bem que tem a defesa, e a melhor defesa é a verdade. É a verdade. Vamos para a próxima matéria. Graças à censura da esquerda, Trump, o laranjão, que todo mundo tá com medo que volte à Casa Branca, e ele vai voltar, fica 4 bilhões mais rico. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Essa é a direita, tá? Essa equação de 4 bilhões aí é o resultado de boas administrações, de boas gestões da direita. 4 bilhões a mais rico, Donald Trump. Apenas pela perseguição que está sofrendo. Ou seja, a esquerda acha que está derrubando o Trump e o Trump está ficando cada vez mais rico. Cada vez mais rico. Hoje minha rinite está atacada, meu Deus do céu. Fica coçando o nariz toda hora aqui. Nesta terça-feira estreou nas bolsas americanas os papéis de Trump, da Trump Media e Technology Group, utilizando o símbolo DJT, as iniciais do presidente. A empresa é a controladora da rede social Truth Social, criada por Trump após seus perfis principais nas redes sociais terem sido censurados, sob o argumento que o conteúdo do ex-presidente apresentaria uma ameaça contra a democracia. Mesma coisa que acontece aqui, né? Na esteira da invasão do Capitólio e dos questionamentos de Trump sobre o resultado das eleições, o ex-presidente resolveu então abrir a sua própria rede social. Vocês sabem qual o resultado disso, né? Como parte do processo de perseguição contra Trump, a SEC, resolveu encrencar e segurou a finalização da operação por 29 meses, liberadas apenas na semana passada. As ações estão sendo negociadas por volta de $70, uma alta de 35% em relação ao fechamento de ontem, com um valuation de $8 bilhões. Trump mantém 69% das ações, que valem ao preço de hoje de 5,5 bilhões. Com isso, Trump entrou pela primeira vez na lista das 500 pessoas mais ricas do planeta. Então, o que eu posso dizer depois de ler essa matéria é chupa a esquerda, né? Porque eles tentaram e tentam derrubar o Trump a todo momento,
Só que a verdade mostra que a direita está voltando com tudo, a direita está chegando com tudo, na verdade, a direita mundial está engatinhando, e agora o globalismo e a esquerda ganharam novos inimigos aí que estão impactando a sociedade e o mundo, tá? Essa aqui é a realidade. Eles não esperavam que surgiria a direita com tanta força, com tanto gás nos dias de hoje. Eles acreditavam que esse progressismo deles, né, iria dominar o mundo, mas, para a alegria de muitas pessoas de bem, a direita está aí e está dando trabalho para a esquerda. Agora eu quero trazer um vídeo. É triste, porque ainda algumas pessoas acreditam nisso, e tem canais, que eu não vou citar o nome, mas vocês devem conhecer muito bem, que todos os dias contam historinhas de Nárnia para tentar fomentar que esses caras farão alguma coisa pelo Brasil. E eu preciso alertar o meu público, e principalmente o público que gosta de assistir os vídeos de uns camaradas aí. Tá? Eu preciso alertar vocês. A tal da história de Nárnia, que tem pessoas infiltradas lá, é tudo mentira. Tá? Olha só o que este rapaz vai dizer. Segundo a matéria que está ali, Jornal Razão, a esquerda quer o melhor para o Brasil, afirma presidente do Superior Tribunal Militar. Vamos ouvir isso aqui. Vamos ouvir e você repassa para frente, tá? Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. Nós vivemos outros tempos. Vivemos, o mundo mudou. O mundo não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo. E não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista, porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta para a gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil que ele quer é Lula. Meu Deus do céu, imagina o pior. Imagina se ele quisesse o pior para o Brasil. Uma pessoa que está com estrelas militares, que tem ali o seu papel importante para as Forças Armadas do nosso Brasil, falar que o comunismo não existe, que é uma falácia da direita. Falar que Lula não é comunista, Lula falou com a própria boca, viu, tiozinho? Lula falou com a própria boca que tem orgulho de ser comunista. Lula se alia a ditadores de outros países comunistas. Mas o comunismo não existe para esse senhorzinho aí, que deve estar ganhando rios de dinheiro como presidente do Superior Tribunal Militar. Deve estar com o bolso cheio, a família dele deve estar próspera, porque o Lula realmente deve ter deixado a família dele muito próspera, né? Não o Lula, mas o cargo que ele ocupa, né? O cargo que ele ocupa deve ter deixado a família dele muito bem estruturada. E o pobre do Brasil sendo massacrado por esse desgoverno vingativo, além de comunista vingativo, mas ele diz para você que está em casa, para mim que estou aqui, que o comunismo não existe, que é uma falácia, que o presidente Lula quer o melhor para o Brasil, que a esquerda, o sonho da esquerda é um Brasil melhor. O sonho da esquerda é um Brasil vivo, um Brasil unido, eficaz, um Brasil pujante. E o que esperar de umas pessoas dessas? Eu sinto por você que ainda acredita no papo de outros canais, que ficam com história de Nárnia todo dia. Eu vou falar aqui, você vai saber de quem que eu tô falando. Ah, não sei o que, o rato, e todo dia tem um negócio na nariz. O rato vai lá na corte e aí fala com o leão, que fala com a gazela, que fala que não sei o que, e aí Nárnia, não sei o que.
parem de acreditar em falácias e mentiras. A única coisa que tem entre o comunismo e o Brasil melhor se chama povo brasileiro. Povo brasileiro. Não fique acreditando em falácias que terceiros vão salvar a nossa vida. Não, o povo brasileiro vai salvar o Brasil. E nós vamos conseguir isso pressionando as nossas autoridades, pressionando os nossos parlamentares, para que eles consigam aprovar, dentro das 4 linhas da Constituição, a nossa vitória. E aí vem pessoas como este cidadão que está aí, que deveria falar algo contra tudo que está acontecendo no Brasil, mas é aquilo que eu falo para vocês. É aquilo que eu falo para vocês. A comida dele está garantida. A despensa dele está lotada. As casas que ele tem, que ele deve ter, estão compradas, estão quitadas. Ele não está nem aí com o seu João da esquina, com a dona Maria da esquina. Ele não está nem aí com aquelas pessoas que vivem em palafitas, que vivem na beira de rios podres. Eles não estão nem aí com a sua vida. É por isso que para eles o comunismo não existe. Mas não existe mesmo. Como é que o comunismo vai chegar na casa dele? Ele pode pegar, neste momento, e ir para os Estados Unidos. Ele pode ir para outro país capitalista. Aí o comunismo não existe mesmo. Se eu fosse milionário, o comunismo não ia existir para mim mesmo. Mas o comunismo existe. E pega os mais pobres. Pega os menos favorecidos. Mas este aí... Vou falar mais nada não, né? Porque eu que posso ser chamado para prestar esclarecimento. Vou ficar quieto. Após criar obstáculos para inscrição da oposição, Maduro chama partido de Corina Machado de terrorista. Quando eu falo que tudo parece, são só aparências, né? Acho que é coisa da minha cabeça, né? É que parece o Brasil, entendeu? O Brasil às vezes parece a Venezuela. Parece, né? Porque o partido da Maria Corina, que é de direita, na Venezuela, é chamado de terroristas. Porque ela quer concorrer às eleições. Ela não quebrou nada. Ela quer concorrer. Eles querem concorrer às eleições. Você entendeu? E aí ela pegou outra Corina. Tem outra Corina que irá substituí-la, já que ela não pode ser... ela não tá elegível, tá inelegível. Olha só, outra coisa que parece com o Brasil, né? Ela tá inelegível, a principal opositora de Maduro. Aí ela escolheu uma doutora, né, em letras, parece, para ser a substituta dela, uma mulher, para concorrer contra Maduro. Maduro quer impedir a inscrição do partido para concorrer às eleições. E aí chamam eles de terroristas porque eles querem concorrer às eleições. Esse senhor que eu acabei de mostrar para vocês disse que não existe comunismo no mundo, tá? E nem no Brasil. Que é tudo mentira da direita. Complicado, né, pessoal? É complicado. Esses momentos que nós estamos vivendo são complicados, complicadíssimos. Complicadíssimo. Peço a você que tá chegando aí, ó, tô vendo que tá cheio, tá chegando gente aí. Chame mais pessoas, deixa o like, compartilha. Eu preciso da ajuda de vocês. O canal tá crescendo. O canal tá crescendo muito, estamos chegando a 500 mil de inscritos. Eu peço para você chamar mais pessoas para se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreva e entre pro nosso grupo, tá? O grupo tá fixado aí no chat, tá? É só clicar lá e entrar pro nosso grupo do WhatsApp. Lá é muito legal, tem muitas informações que o pessoal joga lá. São filtrados, tá? As informações que são jogadas lá. Então, entra lá pro nosso grupo, tá? O link aí na descrição para você, tá bom? Isso ajuda o canal também, tá bom? Deixa o like, compartilhe e entre pro nosso grupo do WhatsApp para você não perder nada, nenhuma notícia que eu jogar aqui no canal, porque a plataforma ela não entrega, tá? Os vídeos e as lives aqui do canal. Então, para você receber tudo de graça, entra pro nosso grupo do WhatsApp que tá fixado aí no primeiro comentário, tá? Após criar obstáculos para a inscrição da oposição, Maduro chama o partido Corina Machado de terrorista. Bom, enfim, já lemos isso aqui. Agora vamos para outra notícia. Advogado de Bolsonaro quer explicar pessoalmente a Moraes estadia de Bolsonaro em embaixada da Hungria. Como vocês vão ver, eu vou trazer logo mais para vocês,
as imagens onde o New York Times, olha só que interessante, né? Um partido desculpa, um partido não, um noticiário, um jornal conhecidíssimo no mundo e dos Estados Unidos noticiando algo do ex-presidente brasileiro. Em meio a toda a turbulência do fechamento do caso Marielle, que nós começamos a cobrar o caso de Bolsonaro, do Adélio Bispo, aí aparece essa cortina de fumaça, né? Quando se descobre que pessoas que fizeram campanhas para o PT, que foram os mandantes do caso Marielle, aí jogam uma cortina de fumaça dessa. Só que os advogados de Bolsonaro estão prontos para qualquer batalha. Tá aí, eles querem ir pessoalmente falar com Moraes e explicar a estadia. Não vai fugir. Não vai fugir. Certamente Bolsonaro tem a explicação disso. E aí começam, né, Lindbergh, Lindbergh Faria, fala abobrinha, né, tava na frente da embaixada falando que Bolsonaro tava fugindo. Bolsonaro não quisesse fugir, ele já tinha fugido há muito tempo. Bolsonaro tem dinheiro para fugir. Se ele fosse um mafioso, né, se ele fosse um esquerdista que estivesse no radar das investigações, certamente ele teria fugido, ninguém encontraria ele. O advogado Fábio Van Garten, que integra a equipe de defesa de Bolsonaro, vai pedir uma reunião com o ministro Moraes para explicar pessoalmente a estadia do ex-presidente na Embaixada da Hungria em fevereiro. Van Garten desembarcou em Brasília na manhã desta quarta-feira, segundo confirmou a Gazeta do Povo, após ter mencionado a intenção à CNN Brasil. Moraes deu um prazo até o final do dia para a defesa de Bolsonaro protocolar uma explicação. Abre aspas. Vou tentar despachar a petição pessoalmente com o gabinete do ministro Alexandre ou com o próprio ministro para que fique absolutamente esclarecido o ocorrido e não paire nenhuma dúvida, disse Van Garten. Desde segunda, quando o caso veio à tona após a revelação do jornal The New York Times, a defesa de Bolsonaro alega que ele foi convidado pelo embaixador húngaro Miklós Halmai para tratar de assuntos dos dois países. O próprio ex-presidente também se explicou publicamente sobre a estadia de 2 dias na embaixada, afirmando que tem boas relações internacionais e que mantém conversas com embaixadores. Abre aspas. Não há crime nenhum em dormir em embaixada, conversar com o embaixador. Tem algum crime nisso? Afirmou. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país, amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, e são, na prática, mais um rol de fake news, completou a defesa em nota. O New York Times afirma que analisou imagens de 3 dias gravadas por 4 câmeras nas gravações. Bolsonaro parece chegando na embaixada na noite de 12 de fevereiro e saiu 2 dias depois. O jornal ainda comparou as imagens das câmeras com imagens de satélite que mostram o carro do ex-presidente estacionado na garagem no dia 13 de fevereiro. Mas há um fato nisso tudo que é a verdade, né? A verdade sobressai contra a mentira, e eu falo isso direto e eu não me canso de dizer que a verdade vai aparecer, certamente a defesa tem uma explicação sobre isso. A esquerda está alvoroçada, querendo que coloque uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, vou explicar já para vocês. Eles estão doidos, eles estão aficionados com a possibilidade de Bolsonaro ser preso por causa disso. Né? Não conseguiram com a baleia, não conseguiram com as joias, não conseguiram com o cartão de picadinha, não conseguiram... são tantas coisas que eles não conseguiram, mas eles estão tentando, né? Uma coisa que eles não desistem. E tem pessoas de direita que já desistiram do Brasil. É isso que eu fico impressionado, é isso que eu fico indignado. A esquerda não desiste dos objetivos deles. E a direita, que às vezes é muito mimizenta, começa a reclamar na internet. Tem pessoas que reclamam que nós trazemos só notícias todos os dias. O que eu posso fazer? Eu sou um cidadão. Eu trabalho aqui na internet, eu trabalho com informações, eu sou um jornalista independente. O que eu posso fazer pelo meu país a não ser trazer informações e deixar vocês bem informados, para que vocês não caiam em ciladas? Esse é o meu trabalho. Tem pessoas que vêm nos comentários e falam assim, vocês só falam e não fazem nada. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é informar vocês para que vocês fiquem capacitados para lutar.
dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição, e a gente consegue. Mas para isso a gente tem que conhecer o nosso inimigo. É para isso que serve ou deveria servir o jornalismo em todo o mundo, né? E é isso que eu faço aqui. E é isso que eu faço no Fator Político BR. E é isso que eu faço no meu canal de notícias nerds, né? De cultura pop. Para quem não sabe, eu tenho um canal chamado Geração Raiz, que fala sobre filmes, séries, porque a esquerda também está infiltrada em tudo isso, na cultura, na música, em tudo. E aí eu falo nesse canal, Geração Raiz. Então, é para isso que eu trago e eu trabalho diariamente com informações, trazer para vocês. É o mínimo que eu posso fazer pelo meu país. O mínimo. E você pode me ajudar deixando o like, compartilhando em todos os seus grupos, para que alcance o máximo de pessoas, tá? Vou trazer agora uma gafe, né? Claro, uma gafe. Eu não acho que isso seja gafe, né? Mas enfim, gafe é outra coisa, né? O cara já cometeu isso várias vezes. Mas o que me impressiona é o jeito que ele tá nesse vídeo aqui, o Lula. Olha só o que o Lula vai fazer. Nós temos um pequeno problema aqui, que a imprensa vai ter que retirar por causa de logística. As pessoas têm que ir embora. Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Eu e Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Sabe? Então, eu queria só pedir o seguinte, a gente ouvir a nossa presidenta da FUNAI, ela falar um pouco da situação indígena no Brasil. Eu vou voltar o vídeo aqui para vocês verem. Ó, vou voltar aqui. Nós temos um pequeno problema aqui, que a imprensa vai ter que retirar por causa de logística. As pessoas têm que ir embora. Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Eu e Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Sabe? Então, eu queria só pedir o seguinte, a gente ouvir a nossa presidenta da FUNAI, ela falar um pouco da situação indígena no Brasil. Esse camarada, ele tá caduco. É uma pergunta simples que eu vou fazer para você, eu peço para você colocar aí nos comentários. Esse camarada, ele tá caducando. Como dizia a minha falecida avó querida, amada, tá com caduquiça. Tá com caduquiça, o Lula. Ou isso aí é água que passarinho não bebe? Porque ele tá falando meio troncho, né? Ele tá falando meio troncho. Ou ele tomou alguma coisa ali na tribo. Hein? O que acontece aqui? Ele chama o cara de Sarkozy. Ele chama o cara de Sarkozy. Macron, que tá ali do lado dele. Beleza. Ele já errou o nome de várias pessoas. Só que o modo que ele tá falando ali, ele tá bambeando nas palavras. Vou mostrar de novo. Ó. Nós temos um pequeno problema aqui, que a imprensa vai ter que retirar por causa de logística. As pessoas têm que ir embora. Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Eu e Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Sabe? Então, eu queria só pedir o seguinte, a gente ouvir a nossa presidenta da FUNAI, ela falar um pouco da situação indígena no Brasil. O bicho tá bambeando nas palavras. Aí eu quero saber de vocês aí. Além da gafe aqui, não tem gafe nenhuma, né? Na verdade, o Lula já tá passando da hora aí, né? Tá fazendo hora extra. Tá com quase 80 anos aí, né? E tentando e conseguindo destruir um país. Deveria tomar vergonha na cara pela sua tanta idade. Pessoas maduras, geralmente... Pessoas mais velhas geralmente amadurecem, mas Lula está com vingança nos olhos, ele quer destruir o nosso Brasil, né? Mas além disso, a voz dele tá muito embargada ali, parece que ele tomou alguma água ali batizada, né? Que a gente conhece muito bem. Bom, vamos para mais essa notícia, que é importantíssima também que você repasse, dá só uma olhada. Áudios de Cid fragilizam provas contra Bolsonaro e mereciam apuração, dizem criminalistas. Áudios de Cid, que é aqueles áudios que vazaram, que ele falou, que foi ali induzido a falar algumas coisas, fragilizam provas contra Bolsonaro e mereciam apuração, dizem criminalistas. Não é o Mário Robert que está dizendo, são criminalistas. Os áudios em que o tenente-coronel Mauro Cid apontou um possível induzimento de sua colaboração para as investigações contra o ex-presidente Bolsonaro poderão ser usados pela defesa dos investigados para anular provas e mereciam uma apuração mais aprofundada por parte do Ministério Público Federal sobre a conduta da Polícia Federal no caso.
Essa é a visão dos criminalistas consultados pela reportagem para atender possíveis consequências das falhas do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, reveladas pela revista Veja na semana passada. Referindo-se a delegados da Polícia Federal que tomam seus depoimentos, Mauro Cid disse nos áudios que eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que já estão com a narrativa pronta. Essas são as falas do Cid, né? A colaboração de Mauro Cid alimenta uma série de investigações contra Bolsonaro, envolvendo a falsificação de cartão de abelhada, contra a doença mundial, a disseminação de ofensas e mentiras contra opositores nas redes sociais, campanha de... Por ordem de Moraes, Cid foi preso na última sexta, dia seguinte à publicação dos áudios, chamado a depor no STF. Ele disse que fez apenas um desabafo. Ninguém teria forçado. Também fala uma coisa, depois fala outra, né? E não adianta nada. A voluntariedade é requisito exigido pela lei em uma delação premiada, e qualquer sinal de que o colaborador esteja falando sobre coação deve ser investigada. Caso isso se confirme, as provas acolhidas a partir de seus relatos devem ser anuladas. Trata-se da conhecida tese dos frutos da árvore envenenada. Se na origem um procedimento não é idôneo, os resultados também serão necessariamente viciados. Só seriam válidas provas colhidas de forma independente pela Polícia Federal, não aquelas derivadas da colaboração, caso se confirme a coação. Nos últimos anos, o STF fixou o entendimento de que o juiz, no caso, pode reduzir os prêmios pactuados no momento do acordo com o Ministério Público ou com a polícia, ou a depender da eficácia da colaboração e dos resultados alcançados no final do processo. Numa condição de coação, o colaborador se vê forçado a falar o que querem os investigadores, que buscam resolver o caso de maneira mais eficiente para não perder os benefícios prometidos a ele. Então, pessoal, as coisas estão se encaminhando para um lugar totalmente que eu não tenho alguma visão disso aqui, não. Me parece que algumas pessoas entendidas do assunto estão dizendo que deve ser arquivado esse processo. Mais esse processo contra Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos desta novela que está intrigante, né? Meus amigos, a imprensa podre, né? Ficam ali como urubus em cima da carniça, né? Quando sai uma notícia como essa. Vocês puderam ver que saiu uma notícia aí de que Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu dentro da embaixada da Hungria. Hungria essa que nós sabemos que é conservadora, né? Que a sua política, ali, o poder está nas mãos da direita, e que Bolsonaro foi se esconder na embaixada da Hungria. De onde partiu esta notícia, né? Não foi do Brasil, não, tá? Primeiro jornal que saiu isso aí foi no New York Times. Dá só uma olhada aqui. New York Times saiu as primeiras imagens de quando o Bolsonaro foi lá, né, e visitou a embaixada da Hungria. E aqui, ó, deixa eu só atualizar para vocês. Tem a gravação, tem as imagens de Bolsonaro chegando, né, ali até a embaixada da Hungria. E essas imagens não provam absolutamente nada, tá, meus amigos? Absolutamente nada. Não prova nada de que Bolsonaro estava fugindo da polícia, né? Pessoal, o fato é que se Bolsonaro quisesse se esconder ou pedir asilo político em qualquer outro país ou embaixada, Bolsonaro já teria feito isso. Porque investigações contra ele e tentativas de prendê-lo não é de hoje, tá? Não é de hoje. Nós vamos entrar nesses assuntos aqui importantes, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem um like, compartilhar muito esse vídeo. É importante vocês compartilharem, porque a análise que eu vou fazer aqui é para deixar você calmo, seu coraçãozinho calmo, e eu preciso que você repasse para deixar outras pessoas também calmas diante dessas acusações contra Bolsonaro. Eles estão de todas as formas, e quando você vê esses assuntos, essas notícias partindo de jornais internacionais, você vê que o sistema globalista, e não somente o sistema comunista, o globalismo e o comunismo andam lado a lado, de mãos dadas, vocês veem que eles querem, de todas as formas, tirar Jair Bolsonaro da jogada. Jair Bolsonaro, que é perigoso para o sistema, assim como Donald Trump é perigoso para o sistema,
assim como o Bukele, assim como o Milei, assim como muitos outros dirigentes de países, né, são perigosíssimos para o plano da esquerda e do globalismo mundial. Então eu peço para você deixar o like, compartilhar muito em todos os grupos que vocês fazem parte. Este canal aqui sofre boicotes diários, mas eu preciso de você para que chegue em todas as casas que vocês conhecem. Jogue para amigos, tá bom? Jogue para os seus colegas de trabalho, jogue nos seus grupos de trabalho, grupos da família, grupos cristãos, bolsonaristas, de direita, para que a gente possa debater aqui este assunto primoroso da nossa política e perseguição contra o nosso querido Bolsonaro. Tá aí, né, o vídeo que não mostra absolutamente nada e a matéria do The New York Times diz assim, ó. Vamos lá. Vou traduzir aqui. Vamos lá. Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu 2 de seus ex-assessores sob acusações de que haviam planejado um golpe, depois que Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais de 2022. Até aí tudo bem. 4 dias depois, Bolsonaro estava na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil, esperando para entrar, de acordo com imagens da câmera de segurança da embaixada obtidas pelo The New York Times. O ex-presidente pareceu ficar na embaixada durante 2 dias seguintes, mostrou a filmagem. Apanhado por 2 seguranças e servido pelo embaixador húngaro e por membros da equipe, Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não pôde ser preso em uma embaixada estrangeira que o acolhe, porque estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. A estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava a tentar alavancar a sua amizade com um colega líder da extrema-direita, o primeiro-ministro Viktor Orbán, numa tentativa de escapar do sistema de justiça brasileiro enquanto enfrentava investigações criminais no seu país. O Times analisou imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, mostrando que Bolsonaro chegou na noite de segunda-feira e partiu na tarde de quarta-feira, dia 14 de fevereiro. O Times verificou as imagens, comparando-as com imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou, estacionado na garagem, em 13 de fevereiro. Bom, matéria longa, eu precisava ler para vocês aqui, talvez alguns de vocês não tenham acesso, não tenham tido acesso a esse tipo de informação, mas não foi a imprensa brasileira que noticiou isso primeiro, foi The New York Times, né, que é um jornal americano de notícia relevante em todo o mundo, que está aí tentando colocar lenha na fogueira no Brasil, né? E aí tem outros, aí depois disso, outra coisa aconteceu. O que acontece? O querido carequinha do meu coração, que vocês conhecem muito bem, Ministro Moraes, exigiu 48 horas para que Bolsonaro se explicasse sobre a visita na Embaixada da Hungria. Isso mesmo. Para a direita, para o Bolsonaro ou para bolsonaristas, tem um tempo determinado para eles explicarem algumas coisas que na cabeça deles ficaram em aberto. Precisa-se de explicações. Para a esquerda, não, nada. Não precisa de explicação nenhuma. O Lula pode falar mal de Israel, pode falar o que quiser de outro país, pode colocar o nosso Brasil em risco, que ele não é chamado, não é convocado em 48 horas. Mas o Bolsonaro, né, ou aliados de Bolsonaro, ou seguidores de Bolsonaro, são convocados em 48 horas para dar explicações sobre coisas como esta aqui, né? Enfim, aí começou a surgir a notícia de que, além da explicação que Bolsonaro vai dar, provavelmente, ao ministro Moraes, ele também será submetido a usar uma tornozeleira eletrônica como um prisioneiro já culpado, né? Um prisioneiro já condenado por ações criminais. Ele irá usar uma tornozeleira para não fugir, para não correr o risco de fugir do país. E aí a gente começa a se questionar novamente. Caramba, finalizou o caso Marielle, certo? Finalizou. Graças a Deus, ao bom Deus, conseguiram achar os mandantes, os possíveis mandantes,
daquele caso Marielle. Graças a Deus, né? A família agora fica um pouco aliviada, não vai ter ela de volta, mas fica um pouco aliviada, graças a Deus, certo? Nós começamos a cobrar eficiência no caso do Bolsonaro, do atentado que ele sofreu pelo Adélio Bispo, e aí de repente surge essa cortinona de fumaça. É assim que funciona no Brasil. De repente aparece essa cortinona de fumaça, que é um negócio que estava lá em fevereiro, que aconteceu em fevereiro, e que hoje veio à tona, né? Assim, de uma hora para outra, né? Se eles tinham as imagens desde do fato dele ir para a Hungria, por que só foi aparecer hoje? Sabe, fica uma impressão de que estavam guardando essas informações para soltar caso alguma coisa desse errado no meio do caminho, e fica essa coisa que a gente fica se perguntando, né? Parece uma grande cortina de fumaça. Fato é que Bolsonaro irá esclarecer, e certamente ele tem alguma resposta, não é porque eu sou seguidor de Bolsonaro, não, é porque sempre acontece isso, sempre ele tem alguma resposta, sempre ele tem a verdade, sempre a verdade aparece, e neste caso ele vai esclarecer, a gente não tem ainda o esclarecimento dele, não tem a nota do Bolsonaro, mas enfim, apareceu aí a possibilidade de usar essa tornozeleira. Bom, vou mostrar agora como que os urubus da imprensa brasileira, e principalmente a imprensa de esquerda, estão alvoroçados com a movimentação que acontece para que Bolsonaro use uma tornozeleira eletrônica. Olha como que os urubus estão. Brasil 247. Polícia Federal deve pedir que STF imponha tornozeleira em Bolsonaro. Ex-mandatário teria tentado refugiar na Embaixada da Hungria enquanto era alvo de investigações sobre tentativa de golpe de Estado. Tá aqui. Eles estão loucos, eles estão alvoroçados, eles estão completamente ensandecidos para que Bolsonaro use uma tornozeleira eletrônica. Eles querem uma foto de Bolsonaro com a plaquinha de prisioneiro na mão para colocar nas redes sociais e falar assim, aqui, não foi só o Lula não, Bolsonaro também. Eles estão alvoroçados, alvoroçados. Dá só uma olhada nesta matéria também do Metrópole. Essa aqui é do Metrópole. E olha só. Coluna de quem? Blog do Noblar. Vamos lá. Por risco político, Moraes pode obrigar Bolsonaro a usar tornozeleira. Aí começa a narrativa, né? Aí um começa aqui, o outro começa ali, o outro começa ali. É a mesma coisa. Vocês veem que é a mesma matéria. Para quê? Para fomentar a possível prisão de Bolsonaro, para fomentar o uso de tornozeleira a Bolsonaro, para que nós venhamos a aceitar a possibilidade de Bolsonaro usar uma tornozeleira eletrônica. Vocês que estão no chat, vocês que estão acompanhando esse vídeo, peço para vocês colocarem aí, eu quero a opinião de vocês. Vocês aceitariam Bolsonaro usar uma tornozeleira eletrônica? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. É uma opinião, tá? Uma opinião. Eu não posso dar a minha opinião, mas você que está aí, você ainda é livre para dar a sua opinião. Por risco político, Moraes pode obrigar Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica. Entendimento é que o ex-presidente só deverá ser preso depois do trânsito em julgado. E aí vem a palavra prisão logo após o título da matéria. É o que eu falo para vocês, né? É a narrativa. É a narrativa sendo jogada aos quatro ventos, para ver se alguém consegue ver, né, se consegue chegar ali até os ouvidos do magnânimo intocável do STF, para ver se ele abraça essa narrativa da esquerda podre, da mídia vendida, e realmente concretize o sonho deles, que é ver Bolsonaro atrás das grades, né? E aí tem outra narrativa de outra mídia, que a gente sabe muito bem de que lado está. Tá aí, ó. Aliados de Bolsonaro temem que Moraes determine tornozeleira, mas duvidam de prisão agora. Criminalistas explicam que medida cautelar pode ser aplicada mesmo sem prisão domiciliar, que acham improvável. Agora, uma tornozeleira eletrônica na perna de Bolsonaro
Para mim, eu não sei se para você que está em casa significa isso, mas para mim significa que é uma prisão. Só usa tornozeleira eletrônica quem corre o risco de fugir durante uma prisão. Eu não sei se eu estou errado, mas tornozeleira eletrônica é para bandido. É para cara que já foi julgado, já foi condenado. A impressão que me dá é que este povo está desesperado pela prisão de Bolsonaro, e mesmo ele usando uma tornozeleira para que eles tirem fotos e coloquem nos seus bloguinhos, isso aí já está de bom tamanho para eles. Olha, é uma pouca vergonha o que está acontecendo no nosso Brasil. É uma lástima o que está acontecendo no nosso Brasil. É muito perigoso. O momento que nós vivemos é perigosíssimo. Mas nós podemos virar esse quadro, tá? Eu volto a dizer aqui que nós podemos virar esse quadro. O povo, eles temem o povo. É a única coisa que eles temem. Não temos... esquece Forças Armadas, tá? Esquece, eu tô falando do povo. Eles temem o povo. Nós somos a última barreira entre o fim do nosso país e o começo de uma nova história. Nós somos a última barreira. O povo. Mas como que nós vamos conseguir isso? Dentro das 4 linhas da Constituição. Tem gente que odeia esta frase que o capitão sempre disse. Mas eu acredito muito que dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição, nós vamos conseguir virar esse jogo. Peço para você não desanimar do seu país. Para você ter um pouquinho mais de paciência. Porque tem pessoas que estão lutando pelo nosso país. Tem pessoas até de fora do país lutando mais do que os próprios brasileiros. Então nós temos que confiar primeiramente em Deus, confiar na justiça divina e confiar na justiça também dos homens, que ainda funciona em algumas instâncias. Mas nós temos que acreditar, porque se a gente entregar para eles, o jogo está perdido. O jogo está perdido e nós não podemos simplesmente dar todo o nosso suor aqui e ser uma coisa que a gente perdeu tempo, não. Nós temos que continuar lutando, tá, pessoal? Continuar lutando. Eu vou jogar agora um vídeo do Eduardo Bolsonaro, vocês assistam comigo, que ele vai falar justamente sobre as acusações, e logo, logo a gente comenta sobre esse vídeo. Tá na tela para vocês. Obrigado, senhor presidente. Gilberto Nascimento, ex-colega de partido enquanto estivemos juntos no PSC. Presidente, já tentaram de tudo para denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, para tentar encarcerá-lo, fazer qualquer tipo de maldade com o presidente que tem o mesmo padrão de vida antes de ter entrado para a presidência da República e após, quando saiu da presidência da República. Tentaram cartão de vacina, joias da Arábia Saudita, joias, inclusive, que estão até hoje lá com a Receita no aeroporto de Guarulhos, prezado Telhada. O presidente nunca nem tocou, nem viu essas joias. Ter passado perto de uma baleia, uma denúncia feita pela ministra do Meio Ambiente desse condenado que atualmente está na presidência da República, né? Olha a preocupação dela, talvez seja por isso que bata um recorde, né? O número de incêndio, desmatamento na Amazônia, e ela não está nem aí, né? Inclusive os artistas também, né? Também 16 bilhões agora de Lei Rouanet, tá bom para ficar quieto esses bandos de hipócrita aí da classe artística. Bolsonaro ficou proibido de ir a cerimônias militares, Paulo Bilinski. Ele tá proibido de sair do país, pegaram o passaporte dele sem nenhum motivo. E agora, né, que vem à tona o desfecho do caso Marielle Franco, que inclusive o mandante, ao que parece, está sendo acusado, né, o deputado Brazão, tem várias fotos dele fazendo campanha para Dilma Rousseff. Talvez por isso o pessoal da esquerda tá vazio. Eu vou pedir aqui para a presidência mostrar, porque se essas câmeras aqui mostrarem o plenário, tem ninguém no plenário hoje, prezado vereador Ait. Se tivéssemos aqui Bolsonaro indiciado, Bolsonaro preso por conta de Marielle Franco, tava cheio. Ia estar todos esses hipócritas aqui da esquerda subindo aqui para ficar falando besteira. Tava mesmo. Mas, como foi um do meio deles, bem, aí não interessa. Ou seja, estão se lixando para infeliz morte da vereadora, né, quando descobrem que o assassino é alguém que eles não desejavam que fossem. E também para tentar agora apagar o fiasco das ruas, que foi a esquerda. Meu Deus do céu, eu não vou nem comentar muito não, só vou falar notícias aqui da imprensa,
né? Poder 360, ato pró-democracia da esquerda em Salvador, que teve a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve 1.042 pessoas. Que fiasco. 1.040, tem que contar até a última casa possível da unidade, 42. Se for 41 é fake news. Ou ainda, PT faz ato pró-democracia esvaziado em Lisboa só com 26 pessoas. Meus caros, é exatamente menos do que um micro-ônibus. A gente sabia que a diferença era tanta, né? Mas não gigantesca dessa maneira. Faltou pão com mortadela. E olha que lá atrás, né, depois da manifestação do Bolsonaro, com 1 milhão de pessoas na Paulista, né, Belisque? A gente teve a seguinte notícia do Poder 360. Esquerda prepara atos para pedir a prisão de Bolsonaro. O que configura, né, que é uma prisão estritamente política, sem fundamento jurídico nenhum. Eles tentam agora abafar esse fiasco da esquerda, né, o fim do caso Marielle, trazendo uma visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando por que essas imagens vieram à tona agora. Por que esse vazamento se deu através de um site, de um jornal norte-americano? Aí que eu falei. Creio eu que se for algum empregado da embaixada, que isso seria vazado para algum jornalista nacional. Quem conseguiu esses vídeos foi um hacker? Ou será que foi uma inteligência de algum país estrangeiro? Enfim, muito complicado você construir essa narrativa toda, saber que o presidente esteve determinados dias na embaixada, depois conseguir aquelas imagens. Isso certamente não é nada de amador. E eu espero que, se ainda tivermos aqui uma imprensa investigativa, que essas sim são as perguntas a serem feitas. Muito obrigado, presidente. Pois é, meus amigos. Olha só, meus amigos. Foi o que eu disse no começo deste vídeo aqui, e eu não tinha assistido ainda o vídeo do Eduardo Bolsonaro, então corroborou. Por que isso vazou agora? A quem interessa essa colocada de tornozeleira eletrônica no Bolsonaro? A quem interessa essas imagens terem vazado agora, coisa que aconteceu em fevereiro? Porque lá em fevereiro eles podiam ter usado simplesmente isso. Por que aconteceu agora? Será que é porque a gente agora está em cima? Está cobrando o caso Bolsonaro? Está cobrando a mesma eficiência que tiveram no caso Marielle para ter no caso Bolsonaro? Pois é, fica aqui esses questionamentos. Eu agradeço vocês. Peço para que Deus abençoe a sua vida e tem um recadinho para você agora que eu vou jogar na tela para vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e a gente se vê logo mais. Fica aí